Fala pessoal, hoje vamos resolver o problema 9.44 do Nilson Circuitos Elétricos, edição 10. Este problema ele pede para que a gente use transformação de fontes para determinar o equivalente de Thevenin do circuito em relação aos terminais A e B da figura. Então, primeiramente, vou relembrar aqui a gente como faz as transformações de fontes entre Thevenin e Norton. A gente lembra, quando a gente estudou, que a gente pode transformar esse equivalente de Thevenin em um equivalente de Norton e vice-versa, fazendo transformações de fonte. A gente pode associar de tal maneira que a corrente de Norton é igual a VTH vezes o RTH e a resistência de Norton é igual à resistência de Thevenin. Então, as resistências, o valor não muda. Da mesma maneira para as impedâncias, que é como vamos utilizar. A corrente podemos descobrir multiplicando a tensão vezes a resistência, da mesma maneira que a gente pode descobrir o, a tensão multiplicando a corrente de Norton vezes a resistência de Norton. Passando para a questão, como primeiro passo, transformei o fasor da tensão para coordenadas retangulares, o que ficou 180 JV. Após isso, fui para a primeira transformação. Observando o circuito da questão, temos uma fonte de tensão em série com um indutor, com impedância. Então, podemos transformar essa fonte de tensão em série com essa impedância para uma fonte de corrente em paralelo com essa impedância. Então, para descobrir a corrente, usamos a fórmula V sobre impedância. Descobrimos que a corrente é 6 amperes. Redesenhando o circuito com a primeira transformação, foi desenhada a fonte de corrente em paralelo com a impedância. Após isso, já planejando o próximo passo, vemos que aqui temos duas impedâncias em paralelo, que chamei de impedância equivalente 1. Descobrimos essa impedância utilizando a associação em paralelo de impedâncias. O resultado dela foi 12 mais 6 J ohms, né? Redesenhei o circuito com essa impedância equivalente, sobrando uma fonte de corrente, a impedância, e outra impedância que é desse capacitor. Então, segui para a segunda transformação. Utilizei a fonte de corrente e essa impedância para descobrir a tensão. Encontramos a tensão, 72 mais 36 J volts. A resistência a gente sabe que mantém, a impedância a gente sabe que mantém. Então, redesenhei o circuito já com a fonte de tensão em série com a impedância, porque a gente sabe que transformando a fonte de corrente em paralelo com a impedância, a gente transforma para uma fonte de tensão em série com a impedância. Redesenhei o circuito com a transformação e agora podemos ver que tem duas impedâncias em série. Eu chamei de impedância equivalente 2. Calculei essa impedância, que resultou em 12 menos 4J ohms. Então, redesenhei o circuito novamente com a fonte de tensão em série com a impedância equivalente. Porém, como queremos o equivalente de Norton, a gente transforma mais uma vez essa fonte de tensão em série com a impedância para a fonte de corrente em paralelo com a impedância.
Eu descobri a corrente dividindo a tensão pela impedância. Descobri que a corrente é 3J amperes. Então, redesenhei o circuito, colocando já a fonte de tensão em paralelo com a impedância. Porém, a gente sabe que a impedância equivalente, impedância de Norton, foi calculada foi 12 menos 24J ohms, que a gente calculou justamente aqui nessa parte da transformação 2. Observando essa equação, vemos que o 12 é um resistor e esse menos 24J é um capacitor. Podemos identificar justamente por esse menos. Se fosse um mais, seria um indutor. Então, desenhamos aqui no circuito o resistor em série com o capacitor, encontrando o equivalente de Norton.